Suspeito que você conheça pessoas que lutaram contra um vício. Você pode até conhecer algumas pessoas cujas vidas foram realmente arruinadas devido ao vício. E de fato, de acordo com o Relatório Mundial de Drogas de 2019 das Nações Unidas, 35 milhões de pessoas de todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas uma em cada 7 pessoas recebe tratamento adequado. Nos Estados Unidos, a situação não é diferente. De acordo com o NIAAA, que numa tradução livre seria Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo, 23 milhões de americanos precisam de tratamento para problemas relacionados ao uso de álcool e drogas. No Brasil, 18,8% da população brasileira pode ser considerada consumidora abusiva de álcool. Isso é, bebe mais de 2 doses por dia ou mais que 14 doses por semana. E dadas essas estatísticas, é bem provável que você conheça histórias trágicas envolvendo o abuso de drogas lícitas e ilícitas. Aliás, existem chances de você mesmo estar lutando com o vício, um vício que você simplesmente não conseguiu largar. A verdade é que o vício atinge praticamente todos nós, de forma direta ou indireta. Agora, para pessoas que nunca lutaram contra um vício, o comportamento de milhões de pessoas viciadas pode parecer completamente incompreensível. Como que alguém poderia continuar bebendo a ponto de perder o emprego e até mesmo perder a família? Por que alguém continuaria fumando mesmo depois de ter sido diagnosticado com câncer de pulmão e enfisema pulmonar? Historicamente, o vício tem sido atribuído a uma variedade de causas, incluindo desde falha de caráter até mesmo más escolhas na vida. Algumas pessoas chegam a acusar até mesmo o demônio ou espíritos obsessores pelo abuso de drogas. Mas afinal, por que alguém entraria nessa espiral de autodestruição e abuso de drogas? Para falar sobre a neurociência por trás do vício, vamos falar sobre os experimentos que aconteceram nos anos 50 e que eram muito, mas muito controversos. Alguns desses experimentos eram feitos pelo psiquiatra Robert Heth. Nessas pesquisas, Robert Heth realizava experimentos que envolviam a estimulação de uma área do cérebro que é chamada de área septal. Quando essa área era estimulada, a pessoa tinha muito prazer. Então, Robert Heth implantava certos eletrodos que estavam conectados diretamente no cérebro e que estimulavam essas regiões com pequenas descargas elétricas. E esses eletrodos eram conectados a uma caixa que permitia que essas pessoas se autoestimulassem, ou seja, elas mesmas apertavam o botão para terem prazer. Essa estimulação era tão intensa que era inclusive capaz de fazer a pessoa ter orgasmos. Heth também teve participação em outro experimento muito controverso. Ele convidou um rapaz que tinha sido preso por porte de maconha para uma terapia de reversão da orientação sexual. Você já assistiu Laranja Mecânica? Foi bem parecido. Ele pegou o rapaz, abriu a cabeça dele e começou a estimular a área septal, que é relacionada ao prazer. Enquanto tinha toda aquela estimulação, ele mostrava cenas de mulheres nuas. Como você pode perceber, nessa época existiam padrões éticos muito flexíveis com relação a pesquisas científicas. Então, nesse caso, eles até contrataram uma prostituta para ter relações sexuais com o rapaz. E depois do experimento, Robert Heth dizia para todo mundo que aquele rapaz tinha sido curado da homossexualidade. E por incrível que pareça, em 1972, muito recente ainda, Heth até chegou a publicar um artigo falando dessa terapia de reorientação sexual. Porém, nada ficou comprovado. Felizmente, experimentos como esse não acontecem mais com seres humanos. Mas pesquisas parecidas também aconteceram em experimentos com animais. Por exemplo, em 1954, 2 pesquisadores, James Olds e Peter Milner, realizaram experimentos de autoestimulação cerebral com ratos. E eles fizeram de uma forma muito, mas muito parecida com aquela que foi feita pelo Robert Heth. Eles pegaram uma alavanca e conectaram o seu controle à região septal do cérebro dos ratos. E todas as vezes que os ratos ativavam uma alavanca,
ele sentia prazer. E uma coisa curiosa é que os ratos faziam isso exaustivamente, milhares de vezes por dia. Eles pareciam nunca ficar saciados. Aí então começaram a ampliar o experimento, de forma que para o rato alcançar a alavanca, para ele obter prazer, ele antes tinha que passar por uma grade extremamente perigosa, uma grade que dava choques elétricos. Na primeira vez, ele não sabia que a grade dava choque. Então ele via a alavanca e ao passar pela grade, ele tomava um choque, mas batia na alavanca e tinha prazer. Aí colocavam ele de novo na posição inicial, antes da grade elétrica. O cientista queria saber o seguinte: será que o rato se permitiria tomar o choque para poder ter mais prazer? Por saber da existência do choque, o rato não deveria ir de novo, porque ele já sabia do risco que ele estava correndo. Mas ele passava pela grade várias e várias vezes e, consequentemente, sofreu várias descargas elétricas, só para ter o prazer de tocar na alavanca. E o mais surpreendente é que repetiram esse mesmo experimento, mas usando comida em vez da estimulação da área septal. Lembre-se, comida é um estímulo incondicionado, ou seja, é um estímulo que é naturalmente reforçador para o rato. E quando colocavam o rato de um lado, morrendo de fome, e do outro lado a comida, e no meio da grade, o rato até ia na primeira vez, mas ele tomava o choque e não voltava nunca mais. O ratinho preferia morrer de fome do que tomar choque. Mas quando estimulava a região septal, o rato parecia não se importar mais com a própria vida. Tá se lembrando, né, de algumas pessoas que têm esse comportamento. Depois desse experimento, os cientistas passaram a fazer pesquisas envolvendo os ratos e drogas muito viciantes, como cocaína e morfina. Nessas pesquisas, os ratos ficavam numa jaula e tinham à sua disposição comida, água e uma solução de água com a droga. Em geral, 90% dos ratos que eram viciados na droga morriam de overdose. Nos anos 80, essas pesquisas acabaram virando comercial de TV de uma campanha antidrogas promovida pela Partnership for a Drug-Free America, que seria parceria para uma América livre de drogas. Dá uma olhadinha como que era esse comercial. Only one drug is so addictive, 9 out of 10 laboratory rats will use it. And use it. And use it. Until dead. It's called cocaine, and it can do the same thing to you. Experimentos semelhantes foram realizados para provar o quanto que a heroína e outras drogas são viciantes. Mas será que depois de experimentarmos heroína, realmente estaríamos fadados ao mesmo destino dos ratinhos? E a resposta a essa pergunta também interessava Bruce Alexander, um psicólogo da Faculdade de Vancouver. Ao observar os experimentos envolvendo ratos, como aqueles divulgados no comercial da Partnership for a Drug-Free America, o psicólogo percebeu que eles tinham um grave problema. Os ratos viciados eram colocados em jaulas vazias. Eles ficavam sozinhos, sem brinquedo, sem atividades recreativas. Eles não tinham amiguinho ou amiguinha para brincar naquelas rodinhas, se divertir para valer. Não tinha nada para os ratinhos fazerem, a não ser tomar droga. E ele começou a pensar, e se o experimento fosse feito de forma diferente? E ele construiu, com a ajuda dos colegas, 2 espaços para os ratos de laboratório. No primeiro, os animais viviam igualzinho no experimento original que a gente falou aqui no vídeo. Em confinamentos totalmente isolados, tendo lá a água com a droga e a comida. Já o segundo espaço era o paraíso dos ratos. Dentro da jaula de madeira compensada, tinha tudo o que o ratinho sonhava. Tinha rodinhas, tinha bolas coloridas, as melhores comidas e tinha muitos ratos e ratas para eles poderem brincar e fazerem sexo. E ele chamou esse lugar de Rat Park, que foi traduzido para o português como Ratolândia. E nesses experimentos, os 2 espaços tinham acesso a 2 garrafas. A primeira garrafa só tinha água. Na segunda garrafa tinha morfina, que é um derivado do ópio, cujos efeitos são bem próximos aos da heroína. E os ratos processam a morfina de forma bem parecida com a gente.
No final do dia, eles mediam quanto havia de água e de morfina nas garrafas para saber quanto que os ratos escolheram ficar sóbrios ou ficarem loucaços doidões. E descobriram que os ratos isolados na jaula usaram até 25 miligramas de morfina por dia. Igualzinho os antigos experimentos. Mas os ratinhos que estavam nas jaulas com outras coisas para fazer usavam menos de 5 miligramas por dia. Os ratos de Rat Park tinham morfina disponível 24 horas por dia, mas não usavam. Eles não se mataram, eles escolheram fazer outras coisas. Ou seja, os experimentos realizados antigamente pareciam errados. Segundo Bruce Alexander, não seria a droga a causadora do comportamento autodestrutivo. Na verdade, o ambiente faria isso. O ratinho isolado quase sempre vai virar um drogado. Aquele que tem uma vida muito boa quase não segue pelo mesmo caminho, por mais que tenha drogas disponíveis. Segundo Bruce, o vício não era uma doença, era uma adaptação. O problema não é você, não é a droga, é a jaula em que você vive. Bruce e seus colaboradores continuaram a fazer ajustes nesse experimento, de forma a ver como que o ambiente pode determinar as compulsões químicas. Ele pegou um grupo de ratos e fez com que eles tomassem a solução de morfina por 57 dias dentro da jaula, totalmente isolados. Se as drogas realmente tomam conta do cérebro, isso deveria ser suficiente. Aí depois ele colocou esses mesmos ratos no Rat Park. Será que eles continuariam usando, mesmo num ambiente diferente e melhorado? No Rat Park, esses ratinhos tiveram sim síndrome de abstinência, mas logo pararam com a morfina. Um ambiente social feliz libertou esses ratinhos do vício. Nas palavras de Bruce Alexander, na Ratolândia, nada do que tentamos fez com que os ratos tivessem uma ânsia forte por morfina ou produziu algum comportamento parecido com dependência química. Bruce naturalmente teve interesse em saber se o mesmo acontecia com seres humanos. E por coincidência, um grande experimento com pessoas em condições similares tinha acontecido havia pouco tempo. A Guerra do Vietnã. Naquele conflito, usar heroína era tão comum quanto mascar chiclete. Dia 15 de maio de 1971, o New York Times noticiou: Saigon, Vietnã do Sul. O uso de heroína pelas tropas americanas no Vietnã atingiu proporções epidêmicas. E não foi uma hipérbole jornalística. Cerca de 20% dos militares ficaram dependentes, conforme os Archives of General Psychiatry, citados por muitos autores. Isso significava que havia mais dependentes de heroína servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos do que entre a população civil do país inteiro. Muitas pessoas dos Estados Unidos estavam aterrorizadas. E elas tinham razão. Cedo ou tarde a guerra ia acabar e as ruas do país ficariam repletas de drogados. Afinal, os corpos e as mentes seriam tomados pela substância. E como o senador Harold Hughes, lá de Iowa, disse, em questão de meses, nossas maiores cidades farão a era de Al Capone nos anos 1920 parecer um piquenique de verão. A guerra terminou e os dependentes químicos voltaram para casa. Mas algo completamente inesperado aconteceu. O estudo do Archives of General Psychiatry e o que poderia ser observado em todo o país mostrou que 95% desses soldados simplesmente pararam de usar heroína no período de um ano. Aliás, um pequeno número de veteranos seguiu usando. E eram justamente aqueles que tiveram infâncias disfuncionais ou já eram dependentes antes da droga. Essa teoria na qual a droga escraviza as pessoas, que é base da guerra às drogas desde o início do século XX, não faz o menor sentido. Aliás, se vício fosse decorrente apenas de alterações químicas promovidas pelas drogas, por que a gente teria tanta gente viciada em compras, em redes sociais, em cassinos, em videogames? E depois disso tudo, Bruce Alexander começou a desenvolver uma teoria que contradiz o que aprendemos sobre o vício e que, para ele, seria a única forma de explicar tudo isso. Segundo ele, se o ambiente onde a pessoa se encontra é como o Rat Park, se é como a Ratolândia, uma comunidade segura, feliz, com amizades, coisas prazerosas para fazer, você não terá uma vulnerabilidade muito grande para a dependência. Mas se ela estiver no lugar, como a jaula dos ratinhos, onde a pessoa se sente sozinha, impotente, sem perspectiva, ela vai ser muito mais vulnerável a desenvolver o vício.
É claro que elementos genéticos podem influenciar nessa equação do vício. No entanto, se o vício fosse realmente uma doença, como muitos dizem, seria impossível que as pessoas o largassem por conta própria. Só para você ter uma ideia, em 1990, a revista American Health publicou um estudo dizendo que, de acordo com a pesquisa feita com a população americana, olha só, as pessoas são cerca de 10 vezes mais propensas a mudar por conta própria do que em tratamento. E essa conclusão foi válida até para vícios considerados mais difíceis, como o tabagismo, como o alcoolismo. Aliás, tem vídeos do médico Drauzio Varela comentando sobre o quanto que o cigarro é mais viciante do que muitas outras drogas que são potencialmente bem mais perigosas para a saúde. É verdade. E ainda sobre o tabagismo, atualmente, estima-se que 30% dos adultos americanos, mais de 40 milhões, são ex-fumantes. E de acordo com a Agência Federal Americana, Office on Smoking and Health, 45% de todos os americanos e 60% dos graduados de faculdade que já fumaram não fumam mais. Além disso, 90% dos que pararam de fumar fizeram isso por conta própria. Aliás, existe até uma expressão para isso, para a pessoa que para com algum vício por conta própria da noite para o dia. Em inglês, eles chamam de cold turkey, que numa tradução literal seria peru gelado, mas que é a expressão que eles usam para essa pessoa que simplesmente larga o vício da noite para o dia, sozinha. Todos sabemos o quanto que opioides são viciantes. Aliás, tem inclusive um vídeo no canal sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos. Um dos opioides ilícitos mais consumidos é a heroína, e ela é realmente muito viciante. O sociólogo Dan Waldorf, que entrevistou centenas de ex-viciados não tratados para o seu livro de 1986, Pathways from Heroin Addiction, Recovery Without Treatment, que numa tradução livre poderia ser entendido como Caminhos para o Vício da Heroína, Recuperação sem Tratamento. Nesse livro ele descreve que 40% dos sujeitos entrevistados superaram o vício da heroína naturalmente, ou seja, com quase nenhum tipo de esforço de sua parte. Esse grupo simplesmente sentiu que seu vício tinha chegado ao fim e que era hora de fazer outras atividades mais significativas. O fato é que, regularmente, pacientes em hospitais estão recebendo doses muito fortes de opioides. Doses mais fortes do que muitos viciados usam de heroína na rua. E eles quase nunca se tornam viciados. O Dr. Mitchell Max, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, avaliou 11 mil pessoas tratadas com narcóticos devido a câncer ou após cirurgia. A pesquisa indica que, entre essas 11 mil pessoas, houve um caso de dependência séria, ou seja, 0,01%. E tiveram outros 3 casos questionáveis que foram observados. O Dr. Max conclui que a razão pela qual as pessoas que recebem essas drogas com orientação médica não se tornarem viciadas é que elas não tomam a droga para terem euforia ou para escapar da realidade. Ou seja, elas não se consideram dependentes e rejeitam esse rótulo se ele é sugerido para elas. A maioria das pessoas muda quando ela está pronta para a mudança. Como diria o grande filósofo, no presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Podia ser Nietzsche, mas é Belchior. E você, já sabia que a jaula é o maior problema de quem tem problemas com drogas? Quer contar a sua história ou a história de alguém que você conhece? Conte aí nos comentários e lembre-se, se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no nosso grupo secreto, lá do Telegram. Até lá!